A paz do Senhor, irmãos. Por favor, pegue a sua Bíblia em Isaías. Nós vamos ler em Isaías 44, os versículos 3 a seguir. Se você quiser acompanhar na projeção. A palavra de Deus diz assim: porque derramarei água sobre os sedentos e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Podem se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Estamos em um culto de celebração ao Senhor. Como já foi dito aqui, a Igreja Adventista da Promessa comemorou essa semana 87 anos de uma linda história. E a gente sempre reserva um culto para a gente celebrar a Deus, para a gente agradecer ao Senhor. É sempre bom relembrar nossa origem, a nossa história. Você sabe por que nós temos esse nome, Adventista da Promessa? Bom, Adventista é porque nós cremos no advento de Cristo, né? Nós acreditamos que em breve Jesus, Ele vai voltar. E por conta disso, nós pregamos o Evangelho, anunciamos a sua vinda. E estamos convidando pessoas para aceitá-lo como Salvador, entregar a vida a Ele, para que participem com alegria desse grande dia que é a volta do Senhor Jesus. Já a palavra promessa, que é o que nós queremos enfocar aqui, nós temos esse nome no nosso título como igreja, porque nós cremos na promessa do derramamento do Espírito Santo, especialmente no que se refere ao batismo do Espírito Santo, evidenciado pelo dom de línguas. Então foi dito aqui, relembrado um pouco da história, e a gente sabe que foi por crer, por acreditar neste ensino, que em 24 de janeiro de 1932, o pastor João Augusto da Silveira, ele, após ter lido textos que falavam sobre essa promessa, que falavam sobre o mover do Espírito Santo, depois de ter lido, ele entrou no quarto, começou a orar, e ali na sua oração ele clamava a Deus por um avivamento em sua vida, pedia a Deus por esse avivamento, e como sabemos, ali os céus se fenderam sobre aquele lugar, e o Espírito Santo foi derramado sobre ele, e a partir dali começou essa história que nós estamos celebrando aqui. Por fazer parte do nosso nome, estar presente, fazer parte da nossa história, nós não podemos desprezar essa promessa. Precisamos recordar, precisamos lembrar. Nós devemos cultivar essa confiança de que essa promessa continua de pé. E é importante a gente compreender o que nós estamos dizendo. Nós cremos, irmãos, que todo crente em Jesus já é habitado pelo Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo em nós. E por Ele estar em nós, é que nós fomos regenerados, nós fomos transformados.
Ele é um habitante em nós, Ele é o nosso consolador, o nosso amigo. Isso nós não podemos questionar. Nós falamos de que nós estamos numa semana que é um misto de celebração e também tristezas, né? Porque vimos tragédias, tivemos que lidar com luto. E a gente só resiste emocionalmente e espiritualmente diante dessas situações, porque o Espírito Santo Consolador está em nós, habita no nosso coração. Então, todo crente em Jesus tem o Espírito Santo na sua vida. Mas, apesar disso, além disso, todos nós necessitamos de um mover de Deus, de um derramar do Senhor, de um agir especial do Espírito Santo sobre as nossas vidas, que Paulo chama de enchei-vos do Espírito. E nós podemos sim ter essas experiências sobrenaturais. E esta promessa aqui que nós lemos, essa promessa de Isaías 44, se refere também a essa experiência especial que todos nós podemos ter diante de Deus. Esse texto está falando disso, e esse texto também nos apresenta aqui algumas razões para a gente continuar acreditando que essa promessa está de pé. E eu começo aqui olhando para esse texto e vendo que uma razão para a gente acreditar é a garantia dessa promessa. Quando eu leio o versículo 3, a pergunta que pode surgir para nós aqui, quando diz assim, eu derramarei, quem é que está fazendo essa promessa? Essa promessa está sendo feita pelo próprio Deus. É Deus que prometeu derramar do seu Espírito. E quando Ele promete, Ele cumpre, porque Ele zela pela sua palavra. Essa promessa, ela é segura, ela é abundante. Ela é segura porque Deus não mente. E Ele cumpre a sua palavra, a sua promessa, e ela é abundante. Porque o texto diz que Ele derrama águas, que Ele derrama muito do seu Espírito, e a Bíblia diz em outra parte, que Deus derrama o seu Espírito sem medida sobre nós. Ele que promete um derramar profuso, abundante, algo extraordinário, algo como um derramamento, uma cachoeira, uma chuva torrencial do Espírito sobre a nossa vida. Essa é a promessa, e é Ele que faz. Essa promessa do Espírito, ela é confirmada por Jesus. Em Lucas 24, 49, Jesus, antes de subir ao céu, diz, ficai na cidade de Jerusalém, e eu vos envio a promessa do Pai, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. E essa promessa se cumpre lá em Atos, no capítulo 2, o versículo de 1 a 4, quando diz a Bíblia que se cumprindo ali o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu o som como de um vento maravilhoso, impetuoso, e encheu a casa onde eles estavam, e de repente apareceu distribuída entre eles línguas como de fogo, que pousou sobre a cabeça de cada um deles, e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. Ali estava o cumprimento dessa promessa, lá em Atos, promessa essa, que é explicada pelo apóstolo Pedro, em seguida no sermão ali, e ele explica, dizendo que essa promessa é aquela mesma de Isaías, é aquela mesma de Joel, e que o Senhor estava cumprindo. E a partir do Atos dos Apóstolos, essa promessa dada por Deus, ela é repetida, o cumprimento dela é repetido em vários momentos da história da igreja, ao longo da sua história. E a razão disso é que o apóstolo Pedro encerra o seu sermão explicando, dizendo que essa promessa, lá no versículo 39 de Atos 2, que essa promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então, essa promessa
está de pé, nós somos alvos ainda do cumprimento dessa profecia, desse avivamento pentecostal. E nós devemos acreditar nessa promessa justamente porque quem nos garante, quem nos deu foi o próprio Senhor. Ele que nos garante. Outra razão para a gente confiar nessa promessa está no conteúdo dela. Que conteúdo maravilhoso. Ainda no versículo 3, essa profecia fala de um derramamento do Espírito. Deus promete derramar do seu Espírito. Usando aqui a figura da água como símbolo. Símbolo. O conteúdo dessa profecia é o derramamento do Espírito ilustrado pela água. É curioso essa questão porque a Bíblia usa vários símbolos para falar sobre o Espírito Santo. É a pomba, é o fogo, é o vento. Mas aqui nesse texto, especialmente, ele usa a água. E ele usa a água exatamente para mostrar que o Espírito Santo é algo imprescindível para a igreja, para dizer que essa é a grande necessidade do povo de Deus. Por que água? Primeiro porque sem água não há vida. Quando se pensa numa plantação, quando se pensa em uma colheita, a gente pensa que a gente pode ter o melhor solo, a melhor semente, pode ter os melhores insumos agrícolas, né? Podemos ter o melhor maquinário, os melhores agricultores, mas se não tiver água, não adianta nada, nada adianta. A água, na água, a vida. Nós conseguimos resistir até 40 dias sem ingerir alimento sólido, mas a gente não suporta muito mais do que 3 dias sem tomar água. A água é vida, e assim como para a vida a água é essencial, para que a igreja tenha vida espiritual, há também a necessidade do Espírito Santo sobre ela. Então, se é algo que a igreja necessita em todo o tempo, é o Espírito Santo, é o poder de Deus, ajudando e dando força para que ela possa ser vitoriosa. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja não prospera. Por isso água. Água porque é necessário água para a limpeza. Um dos aspectos da água é a limpeza. A gente usa água para todas as coisas relacionadas à limpeza. Para lavar as vasilhas, para lavar a louça, para lavar a casa, para lavar as roupas, para tomar banho, a gente usa água. A água, ela está muito ligada à ideia de limpeza. Por isso, a ação do Espírito Santo na igreja também é necessária para a questão da santidade, para a aproximação do povo de Deus, da presença do Senhor em santidade, para que haja temor e compromisso do povo de Deus com Ele. Então, uma igreja, ela pode ter um templo bonito como o nosso, ou pode ter pessoas capacitadas, pastores bem preparados, obreiros, líderes capacitados. Pode ter gente influente, membros influentes na sociedade, mas se ela não tiver o Espírito Santo, ela perece, ela acaba, ela deixa de existir. Por isso, nós estamos de pé até aqui. É porque o Espírito Santo de Deus se move sobre nós. É o Espírito Santo de Deus que tem nos sustentado aqui. E nós temos vivido esse avivamento. Mas nós precisamos desejar cada vez mais. A figura da água nesse texto sendo derramada mostra que o derramamento do Espírito Santo é a grande necessidade da igreja nesse tempo. Irmãos, que nós pensemos sobre isso. Quando a gente fala sobre as necessidades da igreja, a igreja tem muitas necessidades. Aí a gente pergunta, o que está acontecendo? O que a igreja precisa? E alguém pode dizer, olha, a gente precisa de mais comunhão. Porque assim a gente precisa de mais recursos materiais, recursos humanos, de mais líderes. Alguém pode dizer, nós precisamos de uma visão
missionária mais aguçada, mais forte. Outra pessoa pode dizer, sabe, que na verdade o que a gente mais precisa é de arrependimento, é de perdão, que nós precisamos é de comunhão entre os irmãos. É isso que está faltando na nossa igreja. Então, na verdade, essas são necessidades que a igreja tem, mas nenhuma dessas necessidades é maior do que a necessidade do Espírito Santo sobre nós. Porque quando o Espírito Santo está movendo sobre nós, quando nós estamos vivendo no mover do Espírito Santo, todas estas coisas vêm como bênção dessa ação em nossa vida. Há mais comunhão, há mais compromisso, há mais santidade, há um desejo e uma alegria, um prazer na adoração, na presença do Senhor. E isso é magnífico, isso é maravilhoso. Então, se é uma razão para a gente confiar, é porque o conteúdo desta promessa dada por Deus é necessária, é um conteúdo necessário para as nossas vidas, irmãos. Outra razão, eu lendo aqui no texto, vejo também que outra razão para a gente confiar é a condição que é colocado para que essa promessa aconteça. O texto diz que o derramamento do Espírito deve ser desejado ardentemente pela igreja. E esta é a condição para que a gente viva o que Deus tem para nós. A gente pode viver mais bênçãos, ter mais experiências com Deus, se assim nós desejarmos. E eu vejo esse princípio aqui no texto, quando diz que a água vem sobre o sedento, que as torrentes vêm sobre a terra seca. Então, quando a igreja tem vontade de Deus, anseio por Deus, assim como a terra seca suspira e deseja pelas águas, o Senhor derrama da sua graça, da sua glória sobre a nossa vida. Eu gosto de um autor chamado Leonard Ravenhill. Ele escreveu um livro em que ele respondia uma pergunta: por que tarda o pleno avivamento? E aí ele desenvolve um estudo e uma tese com relação a essa pergunta. Ele chegou à conclusão de que a igreja não experimentava mais do poder de Deus e do mover de Deus, porque a igreja estava satisfeita com o que tinha. Ele via a ausência de sede, de vontade, de desejo pela glória e pela presença de Deus na vida do povo do Senhor, na vida da igreja. Irmãos, nós somos um povo pentecostal. Nós nascemos dessa promessa, eu creio nessa promessa, e eu sei que você crê, mas eu tenho percebido que Deus poderia dar muito mais para a gente, se a gente tivesse essa atitude de sede, de vontade, de querer. Eu penso que falta ao povo promessista, no nosso tempo, um pouco daquela sede que era presente na vida do pastor João, quando ele entrou lá no seu quarto e clamou, dizendo: eu quero, Senhor, eu não quero morrer sem receber dessa bênção, dessa graça. Que o Senhor nos desperte nesse tempo, que o Senhor coloque em nós esse desejo de buscar a glória, buscar a presença dEle. E como que nós demonstramos a nossa sede, a nossa vontade? Nós demonstramos a sede, irmãos, através da oração, através da busca, de dobrar os nossos joelhos, dizendo ao Senhor, chorando diante de Deus, querendo: Senhor, eu quero ser abençoado. Irmãos, não há chuva abundante sem que a igreja se coloque de joelho diante do Senhor, antes que o céu desça sobre a igreja precisa subir à presença de Deus em oração. Foi assim que os discípulos fizeram. Jesus estava orando lá no Jordão, quando desceu, o céu se abriu e desceu sobre ele o Espírito Santo. Os discípulos de Jesus, em obediência a esse mandado, ficaram lá em Jerusalém, unânimes em oração, lá nos cenáculos, antes que o Espírito Santo fosse derramado sobre eles. Se verdadeiramente desejamos, irmãos, o avivamento para o nosso tempo, experimentar mais e mais desse mover, viver um tempo de renovação do Senhor, nós precisamos buscar a Deus. Atitude como o Salmo 42.
Assim como o servo suspira pelas correntes das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Ou Salmo 63, que diz, a minha alma anela por ti, Senhor. Se você tem sede, acredite, Deus tem água para você. Essa palavra que nós lemos aqui, nos fala também, e nos colocando mais uma razão aqui para a gente acreditar. E outra razão está no resultado dessa promessa. O resultado dessa promessa é magnífico quando a gente lê os versículos 4 a 5. Nós aprendemos que o derramar, o mover do Espírito Santo renovado, sempre presente em nossa vida, produz resultados extraordinários sobre a igreja, sobre o povo de Deus. E esse texto nos fala sobre essa questão. Se você lê os versículos 4, o versículo 4, o versículo 5, fala que eles brotarão, os seus descendentes, os filhos da igreja, brotarão como grama, como um salgueiro em terra corrente, em água corrente, junto à água corrente. E aí diz aqui do testemunho desses que são contagiados pela unção do Espírito Santo. Esse texto apresenta para a gente alguns resultados, da gente viver e se mover de Deus na nossa vida. Mostra aqui alguns resultados do avivamento do Senhor sobre nós. Eu queria destacar alguns só. Primeiro, o medo é substituído por júbilo quando o Espírito Santo está movendo em nós. Onde que a gente vê isso? No versículo 2, quando começa falando dessa promessa, a palavra que aparece ali é não temas, não temas. E na segunda parte do versículo 5, fala da ousadia daqueles que são cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus. Então, o avivamento nos dá ousadia em Deus, nos dá prazer na adoração e nos dá a condição de proclamar que nós somos do Senhor. Essa ousadia é própria daquele que é cheio do Espírito Santo. A gente vê exemplos lá em Atos dos Apóstolos, o time no Pedro, a time da igreja que estava escondida depois da morte de Jesus, e até mesmo depois da sua ressurreição, a igreja estava lá, trancada no cenáculo. Mas quando o Espírito Santo foi derramado sobre ela, veio ousadia de Deus sobre aquele povo. E Pedro levantou em alta voz, enfrentou os oponentes na autoridade do Senhor. E ali, usado por Deus, explicou essa promessa. E naquele dia, agregaram ao Senhor quase 3.000 almas. Poder de Deus, ousadia no Espírito Santo. Essa promessa diz respeito a isso. Lá no texto de Atos 4:31 diz a Bíblia que a igreja estava acuada pela perseguição e mandaram a igreja calar. E a igreja, ao invés de calar, ela declarou que não calaria. E nesse momento de dificuldade, de opressão, a igreja se reúne para orar. Diz a Bíblia que ali no versículo 31, aquele lugar tremeu, porque a glória, o céu se fendeu, a glória de Deus desceu naquele lugar, e eles foram cheios do Espírito Santo, e saíram dali anunciando as palavras do Senhor, com ousadia, diz o texto. Então, se nós queremos ser uma igreja com mais ousadia, para falar de Cristo, que tem uma fé maiúscula, uma fé firme no Senhor, nós precisamos desse mover renovado todo o tempo em nossa vida. O texto fala de um outro resultado também, de um crescimento numérico da igreja. O texto diz que os salvos brotarão como salgueiros junto às águas, às correntes das águas. Fala aqui de um crescimento extraordinário da igreja. Se a gente quer ver a igreja crescendo mais e mais, a gente tem crescido, graças a Deus, mas se nós queremos crescer de forma extraordinária, quanto mais nós pedimos o mover de Deus sobre nós, mais a igreja cresce na unção do Senhor. Outro resultado é o testemunho espontâneo das pessoas que são tocadas por Deus. Segundo esse texto, quando a gente é cheio do Espírito Santo, as pessoas que são cheias, elas têm o prazer de dizer que pertence
a Deus. O texto diz assim: e um dirá ao outro: eu sou de Deus, eu sou do Senhor. Eu sou de Deus, eu sou do Senhor. Interessante isso aqui, irmãos. Numa igreja plenamente avivada, não há lugar para crente agente secreto. Sabe aquele crente que ninguém sabe que ele é crente? Que ele trabalha 4, 5 anos e o colega de trabalho não sabe. Quando descobre que ele é crente, toma um susto. É o crente agente secreto. Mas quando uma pessoa é revestida do poder de Deus e o Espírito Santo está completamente tomando o coração, a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E essa pessoa vai ter o prazer de dizer: eu sou cristão, eu sou de Jesus, a minha vida é dele, eu sou dele e ele é meu. Aleluia! E essa palavra diz exatamente isso, sobre essa satisfação em dizer. Outro resultado que esse texto diz sobre o mover de Deus na nossa vida, o mover do Espírito Santo, é a santidade na vida dos crentes. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é uma igreja evangelizadora, mas o testemunho dos crentes não é apenas verbal. O testemunho dos crentes é também de vida, de caráter, de conduta. Quando o Espírito Santo está movendo em nosso meio de forma extraordinária, há temor, há arrependimento, há aproximação de Deus, há compromisso com o Senhor nosso Deus. Esse texto diz assim, que eles escreverão na mão direita. Vão escrever: eu sou do Senhor. A ideia do Antigo Testamento, a mão é um símbolo de trabalho, de ação. Então, é como se dissesse, nas suas atitudes, através de suas atitudes, estará demonstrado que essas pessoas são do Senhor Jesus. Irmãos, essa promessa que nós falamos aqui é para nós, amém? É para mim. O texto claramente diz, tanto o texto aqui de Isaías, como o texto de Joel, como o texto de Atos 2, diz que essa promessa é para nós e para os nossos filhos. Eu tenho entendido que é uma promessa para as crianças também, para os jovens. Tem algo me preocupado no nosso tempo. A gente tem perdido, irmãos, os nossos filhos para o mundo. Muitos têm perdido seus filhos para o mundo. Eu li essa semana uma pesquisa do Instituto Barna, que afirma que 59% dos jovens criados na igreja estão desistindo de permanecer nela. Essa é estatística no meio evangélico, e que também tem a ver com a nossa realidade. Irmãos, nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos clamar pelos nossos filhos, pela nossa família, pelo futuro da igreja. Eu tenho visto homens e mulheres de Deus que testemunham suas experiências extraordinárias com o Senhor. Mas eu pergunto, será que os teus filhos tiveram essas mesmas experiências? Mas essa promessa não é só para você. É para o seu filho, para a sua filha. Então nós precisamos clamar para que o Senhor traga um avivamento que traga sobre eles, para que eles tenham alegria de dizer que são de Jesus, que são do Senhor. Que maravilha vermos os nossos jovens, ver os nossos filhos se derramando na presença do Senhor, vencendo o mundo. Por isso, nós precisamos crer nessa promessa e orar por essa promessa. Quero orar com você. Quero pedir que Deus nos abençoe. Irmãos, essa promessa continua de pé. E a gente pode orar nessa certeza de que quem garante o cumprimento dela é o próprio Deus. Essa promessa é ilustrada pela água, como nós vimos aqui, para demonstrar o quanto é necessário que nós a busquemos. Essa promessa tem apenas uma condição: que nós sejamos sedentos, que nós desejemos ela com todo o desejo, com toda a força da nossa alma. Porque tem resultados maravilhosos de Deus para a sua vida, para a sua casa, para os seus filhos, para a sua família. Eu queria que você ficasse de pé para a gente orar ao Senhor. E buscasse a Deus nesse instante. Porque, irmãos, é tempo
É tempo de buscarmos o Senhor e pedir que Ele faça que a sua chuva seja derramada sobre nós, chuva do seu Espírito. É tempo de sermos restaurados, a fim de sermos poderosamente usados na mão do Senhor. Você acredita nessa promessa? Então feche os seus olhos e vamos pedir. Vamos falar: Senhor, faça como o Senhor fez no passado, faça novamente na minha vida, faça novamente na minha igreja, faça com meus filhos, Senhor, derrame do seu poder, da sua presença, Senhor, sobre a minha casa, sobre os meus familiares. Ore pelos jovens, ore pelas mulheres, pelos homens dessa igreja, pelos ministérios, sobretudo pelos pastores dessa igreja, a liderança dela, para que seja usada na presença do Senhor Jesus. Bendito é o nome do nosso Deus. Com seus olhos fechados, oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesse instante, ó Deus. Porque nós ouvimos aqui a Tua palavra, que mostra que essa promessa está de pé. Nós cremos, Senhor, nessa palavra, nós somos frutos dessa palavra. Cremos porque quem garante é o Senhor. E o Senhor não mente, o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é eterno. Senhor, nós clamamos por esta palavra, por essa promessa, porque é o que mais nós precisamos desse tempo, Senhor, de luta, de lutos, de tragédias que tentam roubar a nossa fé, e que tem roubado a fé de muitos. Nós precisamos do Teu Espírito. Senhor, se necessário, coloque em nós essa sede, que a nossa alma suspire por Ti, ó Espírito Santo. Derrame sobre nós a Tua unção, o Teu poder, a Tua graça. Nós sabemos que é tempo, meu Deus, de avivamento. É tempo de buscarmos o Teu poder, de buscarmos a Tua glória, de buscarmos, meu Deus, a Tua unção, a Tua graça sobre nossas vidas. Por isso assim nós oramos, meu Deus. Nós queremos, Senhor, ser usados poderosamente nas Tuas mãos. Nós queremos ser cheios do Teu poder, da Tua presença, da Tua graça sobre nossa vida. Nós oramos assim, Senhor, no nome de Jesus Cristo, porque cremos em Ti, acreditamos na Tua palavra. Aleluia, glória a Deus.